Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como a prática cinéfila contribui para o cultivo da qualidade humana? Esse tema vai ser refletido na perspectiva de um autor catalão chamado Marià Corbí. Aqui no Religare eu converso sobre cultivo de qualidade humana com Thaís Fernandes do Amaral. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Oi, Thaís, bem-vinda ao Religare, prazer receber você aqui. Olá, obrigado, prazer é meu. Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Thaís, conta para nós como é que você chegou a esse tema de se interessar pela prática cinéfila. Parece que isso tem muito a ver com a sua própria vida, né? Tem bastante. Eu sempre gostei muito de assistir filmes, eu sempre ia ao cinema. E a minha preferência sempre foi os filmes de terror. Se não tinha terror, eu ia para o suspense. Se não tinha suspense, eu ia para outros. Lá no final da lista tinha os comédias, os romances. E aí eu sempre quis trazer isso para dentro da faculdade. Eu cursava pedagogia e aí a gente tem alguns... Na pedagogia a gente assiste alguns filmes sobre questão de educação e tudo. Mas eu queria fazer um mestrado em Ciências da Religião. Lá na pedagogia a gente tem um aprofundamento em ensino religioso, eu cursei esse aprofundamento, me interessei pela parte da Ciência da Religião, e aí eu queria mesclar esse mundo da cinefilia, da prática cinéfila, que eu enxergava em mim, com a Ciência da Religião. E aí, de início, eu queria pesquisar sobre o cinema. Mas aí, caminhando, lendo o autor Marià Corbí, que é um epistemólogo catalão, fui apresentada a todo o pensamento, a toda a construção dele, e isso bem na época da pandemia. E aí eu estava, na época da pandemia, a gente via nas redes sociais queixas das pessoas com religião do fechamento de templos, de igrejas, de locais de manifestações religiosas, devido à quarentena. Esses locais tiveram que ser fechados, e aí começaram as queixas. A gente precisa frequentar esses locais para praticar nossa fé, nossa crença. Só que o fechamento desses locais não incomodou na minha vivência. Só que o fechamento do cinema, sim. Quando as salas de cinema foram fechadas e eu tive que parar de ir toda terça-feira no cinema a assistir a sessão das 6, eu comecei a pensar que aquele incômodo que eu estava sentindo era parecido com o incômodo daqueles fiéis. E aí eu comecei a pensar, será que aquilo que eu tenho é alguma forma, uma prática de uma espiritualidade não religiosa? Porque a gente também entra em contato com esse conceito de espiritualidade não religiosa dentro de Marià Corbí, que a gente vai ver ao longo da entrevista. E aí foi nesse choque, o que eu estou sentindo, o que aquelas pessoas estavam sentindo, e aí, mesclando isso com o pensamento do Marià Corbí, eu pensei, será que a prática cinéfila pode ser uma forma de espiritualidade não religiosa? Foi a partir daí, esse foi o fio condutor da minha pesquisa, da minha dissertação. Você falou várias vezes, né, desse autor, o Marià Corbí. Nós, inclusive, já tivemos um Religare com Marià Corbí aqui na TV Horizonte. Na sua perspectiva, como que você apresenta esse autor? O que ele ajudou você a pensar essa sua questão? O Marià Corbí, ele é um estudioso da epistemologia axiológica. A epistemologia axiológica é uma disciplina que deve ser ensinada na nossa sociedade, nessa nova configuração social, nas palavras dele. E dentro dessa disciplina, a gente precisa ter uma preocupação com o axiológico, com a questão dos valores, os valores humanos. O Marià Corbí, ele vem nesse estudo há mais de 55 anos, criando toda essa construção como forma de dar uma base para sustentar essa nova sociedade que, segundo ele, está em crise, uma crise de valores. E aí, por meio dessa disciplina, ele tenta auxiliar a gente a trabalhar os nossos valores. Então, eu apresentaria o Marià Corbí como um grande estudioso da sociedade que vem criando um pensamento, toda uma construção para auxiliar a gente a cuidar dos nossos valores, do nosso axiológico. Para pensar esse nosso axiológico, como você diz, no âmbito da disciplina epistemologia axiológica, quais são, assim, algo como um ponto de partida para esse tipo de reflexão? Que consideração sobre a realidade ele faz? Ponto de partida também do ponto de vista do que ele considera ser esse axiológico. O Marià Corbí, ele parte primariamente de que nós, viventes dessa nova sociedade, estamos em crise. E por que essa crise?
Antigamente, nas sociedades estáticas, e sociedades estáticas eram aquelas que viviam fazendo o mesmo trabalho por muito tempo, por exemplo, sociedades que eram caçadoras, sociedades que eram coletoras. O caçar e o coletar eram as práticas principais, eram o trabalho principal. Nesse tipo de sociedade, havia um sistema, o sistema da religião, que manejava, que cuidava desse axiológico, dos valores. Então, esse sistema da religião era o que dizia por qual caminho cada pessoa deve seguir, o que cada pessoa deve pensar, como ela deve agir, os chamados papéis sociais que as pessoas deveriam ter. Maria Corby diz que a gente já teve uma mudança de sociedade. Nós não somos mais sociedades estáticas, nós não somos mais sociedades que tenham um trabalho principal, caçar ou coletar. Nós somos sociedades do conhecimento, então o que isso significa? Agora nós temos diversas formas de trabalho, mas primariamente nós vivemos pela ciência e tecnologia. Então a ciência e a tecnologia vão transformar, vão dar sentido a tudo aquilo, vai estruturar, vai ser o pilar estruturante das sociedades do conhecimento, o que nós somos agora. Então, saímos de sociedade estática para sociedades do conhecimento. Só que quando a gente tem essa mudança social, se antes a gente tinha um sistema, que era o sistema da religião, que cuidava do axiológico, dos nossos valores, agora, quando a gente vai para as sociedades do conhecimento, a ciência e a tecnologia não dão conta, porque a própria estrutura da ciência e da tecnologia querem eliminar essa questão do axiológico, dos valores, para ser tudo mais direto, mais dinâmico, tudo mais rápido. E essa rapidez, essa aceleração característica das sociedades do conhecimento, que nós somos agora, tem atrapalhado a gente a pensar, por exemplo, em coisas simples, nos valores. Como assim nos valores? Na questão do respeito, na questão do olhar ao outro, na questão do cuidado, do próprio cuidado com a terra, com o ambiente. Então, né, agora cria uma ideia de que a natureza está aqui para nos servir. Então, a gente pode extrair discriminadamente, poluir as águas, invadir terra dos povos originários. Então, a gente tem isso. E isso está destruindo a gente e o meio ambiente. E o Maria Corby, ele fala que a gente e o meio ambiente é a mesma coisa. Nós somos simbiose. Nós somos essa relação. Nós somos a mesma coisa. E aí o Corby, ele parte dessa perspectiva que a gente está em crise, porque nessa mudança a gente não cuida mais do axiológico, dos nossos valores, e aí vai causar a depredação nossa e do meio ambiente, porque nós somos a mesma coisa. Então esse é o fio condutor do Corby. Quando eu trago toda essa questão na minha pesquisa, é mesmo para, além de apresentar o pensamento desse autor, do Maria Corby, trazer uma reflexão para o leitor, para aquela pessoa que vai ler, para ela, a partir da reflexão do Corby, ela começar a pensar nela, nas práticas dela, para depois ela conseguir entender o que vem mais para frente ali em Maria Corby, que é a questão do IDS e do ICS. E por falar nisso, o que é essa IDS, que para quem estuda a epistemologia axiológica, quem está acostumado com o pensamento do Corby, já captou do que você está falando, mas para uma pessoa que não sabe algo, né, do que é epistemologia axiológica, nem da proposta do Maria Corby, o que essas letras, né, IDS, ICS, o que elas significam e como que IDS e ICS se articulam? O IDS e ICS, por mais que sejam duas siglas, IDS e ICS, é uma coisa só, é uma dupla tríade de aptidões. Então, a gente precisa que IDS e ICS caminhem juntos. Mas o que é IDS e ICS? Interesse, distanciamento, silenciamento, indagação, comunicação e serviço. Isso, dentro do Maria Corby, é fundamental. A epistemologia axiológica, que é uma disciplina, vai desenvolver IDS e ICS para que seja possível o cultivo da qualidade humana e da qualidade humana profunda. Mas vamos por parte. IDS e ICS. É preciso que a gente se interesse pela realidade à nossa volta. Primeira coisa é se interessar. Depois distanciamento, se distanciar. Então, a gente se interessa por essa realidade, só que a gente se distancia. E como que a gente se distancia? Nós somos dotados de uma carga de valores que foram colocados em nós. De valores, de estigmas, de pensamentos, de objetivos que as pessoas colocaram em nós. Nossa família, nossos amigos. Então, a gente precisa se distanciar de tudo aquilo que foi imposto a nós para que a gente possa silenciamento. Então, a gente precisa de se interessar pela realidade,
para poder se distanciar dela, para poder se silenciar. Mas o que é esse silenciamento? É silenciar exatamente tudo aquilo, não é silenciar de um som, de um ruído, de um barulho, não. É de silenciar mesmo tudo aquilo que foi imposto a nós. Então, a gente interessa pelo nosso entorno, se distancia de nós, daquilo que foi imposto a nós, para silenciar aquilo que a gente se distanciou, para que a gente possa verdadeiramente perceber, enxergar a nossa realidade, as interferências das modelações, é isso? Isso. Da linguagem, da cultura? O Courbet ele fala muito nessa questão das modelações. Então, tudo que a gente enxerga, que a gente compreende, são modelações. O que são modelações? São as significações que a gente deu para as coisas. Por exemplo, aqui a gente tem a almofada. Eu entendo que isso aqui é uma almofada porque foi uma modelação que eu dei. Mas pode chegar uma outra pessoa e entender que isso aqui não é uma almofada, pode ser uma cadeira, pode ser um lugar para ela sentar. Então, as modelações são os significados que a gente dá para as coisas. Se a gente pensar, por exemplo, no filme Matrix, tem uma cena quando tá o Morfeu e o Neo, que o Neo ele toca numa cadeira. E aí ele fala, isso aqui é real. E aí o Morfeu questiona, é real só porque passou pelos seus sentidos, porque passou pelo seu toque? Então a gente dá uma significação para as coisas, a gente modela aquele significado. Mas o Courbet diz que a realidade não é só isso. Não é só os significados que a gente dá para as coisas, não é só essa modelação. Está para além. A gente precisa do IDS, do ICS, para poder conseguir perceber que há esse além. Thaís, tem muita coisa ainda para ser dita, mas a gente precisa chamar o intervalo. Então, vamos ficar com essa sua explicação até o momento da primeira tríade de habilidades, né, para a gente depois continuar falando sobre a outra parte. Está muito interessante a nossa conversa. Hoje aqui no Religare, nós conversamos com Thaís Fernandes do Amaral e estamos conversando sobre cultivo da qualidade humana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje o tema é cultivo da qualidade humana. Nossa convidada, Thaís Fernandes do Amaral, que é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Thaís, você então vem explicando o que é esse par de habilidades, né? Você falou do interesse, do distanciamento e do silenciamento. Mas agora você vai, né, precisar explicar para nós, por gentileza, né, o que é o outro par. Então, a gente tem o IDS e o ICS caminhando juntos. Explicado o IDS, vamos para o ICS. No ICS, a gente tem I, indagação, C, comunicação, S, serviço. O que é essa indagação? O Courbet ele aponta que essa indagação ela é mais do que uma investigação. Porque quando você investiga, é como se você fizesse uma coisa mais superficial. Já na indagação, você precisa ter o axiológico, os valores, os sentidos, os sentimentos contemplados. Então, você precisa de interessar, distanciar e silenciar para que você possa indagar aquela realidade a seu entorno, para que você possa chegar a essa percepção de que, ok, a realidade é minha modelação. Então, o que tem depois disso? Então, você vai indagar sobre aquela sua realidade. Depois que você indaga, que você tem essa percepção, você vai para a comunicação, que é mais do que informar, é comunicar, porque, mais uma vez, precisa perpassar, precisa passar o axiológico. Então, quando eu comunico sobre essa realidade, que é mais do que eu consigo modelar, eu vou passar pelo axiológico, tanto o meu, de que eu cheguei naquela percepção, quanto do outro, que está me ouvindo sobre aquela realidade mais do que aquela que eu possa sentir, tocar com os meus sentidos. Depois dessa comunicação, tem o serviço. E o que é esse serviço? Não é um serviço em prol de um capitalismo que vai ter um lucro, que vai gerar alguma renda. Esse serviço, para Maria Courbet, é uma coisa mais que passa pela gratuidade. Você vai fazer um bem ali para a sociedade, para que seja possível manejar aqueles valores, para que seja possível tirar as pessoas da crise, a partir de um serviço que vise isso. Thaís, o que é, afinal de contas, esse cultivo de qualidade humana? E o que significa acrescentar esse profunda, qualidade humana profunda? O que exatamente significa isso? Quando a gente pensa nessa questão da qualidade humana,
em primeiro momento, pode vir questões como a qualidade humana é ter uma melhor gestão na saúde, é ter um melhor saneamento básico, mas em Corby não é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de qualidade humana e de qualidade humana profunda, o que vai diferenciar esses dois são os níveis de IDS e ICS que a gente vai praticar. Então, por exemplo, quando eu digo qualidade humana, eu estou ali me referindo a uma melhor relação interpessoal, um relacionamento mais respeitoso. Hoje em dia, por meio das redes sociais, a gente está tendo muita questão de cyberbullying. É conseguir manejar esse meu comportamento ali no ambiente virtual, também num ambiente mais físico, mais social. É perceber que todos nós vamos morrer e tá tudo bem. O Maria Corby, ele coloca isso no seu trabalho, que a qualidade humana permite que a gente abrace a morte e não sofra, mas que veja aquilo como uma parte da nossa vida e de todo mundo. Essa questão da qualidade humana ajuda até a gente nesse manejo, nessa relação com as outras pessoas. Hoje em dia, a gente tem visto muitas guerras, muito conflito por questões de ideias diferentes. Com a qualidade humana, a gente vai aceitar que as pessoas podem ter ideias diferentes e que isso não precisa ser motivo de confronto. Na verdade, isso pode ser motivo de um diálogo mais pacífico. Você tem a sua percepção, eu tenho a minha percepção, tá tudo bem, desde que a gente não se ataque e que a gente não ataque os outros. Já a qualidade humana profunda, ela precisa de um nível mais elevado desse IDS e ICS. A qualidade humana profunda, por sua vez, vai colocar a gente num contato com uma outra coisa, mas não é uma coisa que tem a ver com o transcendente, com Deus, com o mistério, com uma deusa, com magia, com os elementos da natureza, nada disso. A qualidade humana profunda, ela está em nós, está além de nós. É a qualidade humana profunda que vai, por meio da percepção de que as coisas são modelações, que existe um real modelado. A qualidade humana profunda vai ajudar a gente a perceber que existe um outro real, um real que é real. E a gente, por meio dessa qualidade humana profunda, vai alcançar esse real, nas palavras de Corby. E aí, como que a gente alcança essa qualidade humana profunda? Existem várias formas. Por isso que a qualidade humana profunda, ela só é possível nas sociedades do conhecimento. Porque lá nas sociedades estáticas, onde a gente tinha um padrão que impunha pra gente como pensar, como agir, o que fazer, nós não tínhamos liberdade. Então, a gente precisa da liberdade para alcançar a qualidade humana profunda. Então, ela só é possível nas sociedades do conhecimento. Esse conceito de liberdade e de criatividade são dois conceitos muito importantes para o Maria Corby, porque a liberdade é o que permite a gente ser criativo. E sendo criativo, além de usar essa criatividade para a ciência e para a tecnologia, nós também somos criativos para encontrar formas de cultivar a qualidade humana profunda. Essas formas são variadas, não existe um manual que vai dizer você precisa fazer isso para alcançar essa qualidade humana profunda. Só que a qualidade humana profunda não pode ser algo que vai prejudicar a outra pessoa, que vai gerar conflitos, que vai gerar guerras. Por isso que a gente precisa da epistemologia axiológica, que é uma disciplina ensinando como se alcançar esse cultivo da qualidade humana profunda. E quem que vai ensinar? Já que é uma disciplina, precisa de professores. São as próprias pessoas que já alcançaram esse cultivo. São elas que vão ensinar para a gente caminhos possíveis. Mas elas vão ensinar. Quem vai caminhar são as próprias pessoas. E não necessariamente as pessoas precisam caminhar por aquilo que os professores disseram. Elas podem encontrar estratégias. Foi pensando por isso, nessas estratégias, que eu pensei, ok, será que a prática cinéfila pode ser uma estratégia para alcançar esse cultivo da qualidade humana profunda? E aí você antecipa a minha questão, exatamente essa, né? Como é que a gente junta tudo isso que você compreendeu da proposta da epistemologia axiológica como disciplina nesse seu campo, né? Aquela pergunta que você tem desde o início do seu trabalho de pesquisa, que é essa questão que você mesmo se fez, né? Sim. O objetivo principal da questão era justamente investigar se a prática cinéfila pode ser uma forma de cultivo, tanto da qualidade humana quanto da qualidade humana profunda. De início, quando eu comecei, eu não pensei em um campo específico, mas aí por meio de acesso às redes sociais, eu percebi, eu encontrei
um amigo meu da época da graduação e ele tinha um grupo que se autodenominava como tendo a prática cinéfila. Então, era um grupo de 4 pessoas que eles escolhiam algum filme que todos os 4 iriam assistir e, posteriormente, no período de 15 dias, eles iriam discutir as percepções sobre aquele filme. Eu fiz a pesquisa com esse grupo, não foi com as 4 pessoas, só 3 aceitaram a realização da pesquisa. E aí, nas conversas com esse grupo, eu pude compreender como eles identificavam a prática cinéfila, porque eu não conceituei o que era. Eu esperei que o grupo me respondesse, porque tinha que partir da percepção do próprio grupo que se autodenomina como tendo uma prática. Então, para eles, a prática cinéfila é mais do que discutir os filmes, é ter um ambiente que propicie essa liberdade, que eles possam ter esse diálogo. Então, às vezes, o filme ele era só um pano de fundo que ia suscitar outras questões. E note que, quando eu comecei a escrever a dissertação, eu dei muita ênfase na questão do cinema, da 7ª arte, porque o Courbet ele fala que a arte ela tem um papel muito importante dentro da sociedade do conhecimento. Só que para esse grupo, o cinema pouco importava, o local cinema pouco importava. Para eles era mais os filmes. E esse encontro que eles faziam também surgiu na pandemia, junto com as minhas inquietações. Então, eles faziam encontros online e discutiam esses filmes. A minha hipótese era de que, sim, a prática cinéfila pode ser um dos caminhos para o cultivo da qualidade humana profunda. Só que com esse grupo, eu percebi que a prática cinéfila pode, mas também há outras coisas. Então, nesse grupo, eu encontrei a questão da amizade. Eles se juntavam não somente pela prática cinéfila, mas é porque eles tinham interesse de estar juntos. Como a pandemia impediu esse encontro presencial, todos eles cursavam a mesma faculdade, então eles se viam todos os dias pelos corredores. Só que agora, na época da pandemia, eles estavam se formando, época de concluir o trabalho final de graduação. Então não tinha mais esse fator presencial. Só que eles sentiam falta disso, do encontro, de manter a amizade. Então a prática cinéfila foi uma forma daquela manutenção da amizade. Então, não somente a prática cinéfila pode ser uma forma de cultivo da qualidade humana profunda, como também a amizade, a simbiose que ela causa nas pessoas. Porque a amizade ela também tem o poder de manejar o axiológico, de mexer na questão dos sentimentos. Não necessariamente a cinefilia, mas a filia. Exatamente. Né? A amizade. Exatamente. Thaís, a nossa conversa deixou alguns pontos em aberto que o tempo não permitiu trabalhar. A questão da fala para Courbet, por exemplo, só para o nosso telespectador, a nossa telespectadora saber que tem algumas coisas aí que a gente precisava ter conversado. A própria questão desse real, que é o mesmo real, né? Não é um outro, você deixou isso bem claro. Essa questão de que nós estamos falando de uma perspectiva linear, né? De sociedades estáticas, sociedades dinâmicas do conhecimento, como se isso fosse separado na história. Fica já então um convite para você voltar aqui e conversar mais com a gente sobre o Mariá Courbet. Muito obrigado por você ter vindo no nosso programa e parabéns pela sua pesquisa. Obrigada, eu que agradeço. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, de doutorado, também de especialização. Acesse pucminas.br/ppgcr e fique sabendo mais sobre o nosso trabalho. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.